Você recebeu a reserva lá no Airbnb e depois o hóspede perguntou se podia entrar mais cedo do que o horário do seu check-in ou sair mais tarde do horário que você tem o seu check-out. Será que você tem que cobrar? Não tem? Pode? Não pode? Como é que faz nesse caso? Então, neste vídeo vamos falar sobre isso. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião. Convido você a se inscrever neste canal, estou muito feliz que nós batemos 100 mil inscritos, olha que maravilha, daqui a pouco chega a plaquinha aqui do YouTube, né, que o pessoal ainda dá a plaquinha, do YouTube deve dar, né, a plaquinha. Então, você faz parte disso, muito obrigado por você sempre acompanhar aqui os conteúdos e se você quiser também me acompanhar pelo Instagram, TikTok, tá aqui ó, @RômuloVilela, me segue lá. Vamos para o tema do vídeo, que é o que mais, uma das coisas que mais aflige o anfitrião, que é quando o hóspede pede para entrar mais cedo ou pede para sair mais tarde. Vamos falar um pouco sobre isso. Aqui como que eu faço? Eu tenho a regra que é feita da seguinte forma. O check-in é feito a partir das 15 horas e o check-out até às 11 horas da manhã. Tem gente que trabalha com check-in às 14 e com check-out até meio-dia. Até teve ali uma polêmica em relação às diárias de 24 horas, não vou me aprofundar nessa polêmica aqui em relação a isso, mas como que eu faço aqui quando nós temos essa situação, esses pedidos, digamos assim, fora do padrão, tá? Entenda primeiro uma coisa, isso sempre vai acontecer. Eternamente isso vai acontecer. Não adianta você brigar ou lutar contra isso. Até você mesmo, como hóspede, eventualmente vai querer saber se tem a opção de entrar mais cedo naquela acomodação ou sair mais tarde. Eventualmente você tem um voo que você vai pegar mais tarde ou você vai chegar mais cedo naquela cidade. Então é natural que a gente tenha essa necessidade, às vezes até de deixar a mala simplesmente, né? E não fazer necessariamente o check-in. Então, a partir dessa lógica, das 15 horas até as 11, né, para uma diária, esse é o meu padrão. Eu tenho algumas regras que eu aplico para eventuais necessidades. Por exemplo, se o cara quiser entrar antes das 15 horas, ele quiser entrar às 10 horas da manhã, por exemplo, até às 10 eu cobro meia diária a mais, tá? Então, se ele quiser entrar 2 horas, 1 hora, meio-dia, etc., a regra é te cobrar meia diária a mais. Beleza. Se ele quiser chegar antes das 10 horas, eu preciso chegar às 9 da manhã, às 8 da manhã, 7 da manhã, seja lá qual for o horário, aí eu cobro uma diária inteira, tá? Tendo em vista, claro, se esse imóvel tiver disponibilidade, porque eventualmente já pode ter um check-out de um outro hóspede saindo naquele dia da chegada desse hóspede que está pedindo para entrar mais cedo. Aí, nem que ele pague, não existe essa possibilidade de ele entrar mais cedo. Beleza, esse é o primeiro ponto. Existem exceções à regra? Claro que existem exceções à regra. Às vezes o cara vai ficar 20 dias no imóvel e está pedindo para entrar 2 horas mais cedo. Eu vou cobrar meia diária desse cara? Não, eu dou como cortesia isso para ele. Então, eu jogo com os recursos que eu tenho e com a condição que eu tenho daquele hóspede para que eu possa, baseado na referência que eu criei, flexibilizar algo ou não. Né? Então, essa regra do check-in eu costumo trabalhar dessa forma, o que não faria sentido, por exemplo, se o cara vai ficar uma diária e ele fala assim, eu quero chegar às 6 da manhã e ir embora às 8 da noite. Aí você fala, pô, o cara tá consumindo praticamente 3 diárias e ele só quer pagar o valor de uma diária. Então, obviamente que nesse caso eu não abriria uma exceção ou não daria uma cortesia especificamente para isso. Em relação ao check-out, a minha regra é a seguinte, o meu check-out é até às 11 horas. Se ele quiser sair até às 16 horas, ele vai pagar meia diária a mais. Se ele quiser sair depois das 16 horas, meu voo é só 10 da noite, posso sair às 8? Pode, caso tenha disponibilidade, aí ele vai pagar uma diária a mais, tá? Por que isso é importante? Pelo menos você estabelecer regras. Quais são as suas regras e como você vai flexibilizá-las a partir do caso específico que você está tendo com aquele hóspede em questão. É importante você ter isso definido para que você saiba como se comportar, em vez de você ficar na dúvida se você deve ou não deve, ou se você vai dar uma cortesia e aí você se sente mal porque você deu uma cortesia que você não gostaria.
né? Então, por exemplo, já aconteceu de hóspedes eu dar um check-out mais tarde, ou às vezes dar uma diária a mais, ou uma antecipação de check-in, porque deu algum problema no imóvel, sei lá, faltou luz, ou caiu a internet e tal. Aí eu flexibilizo um pouco mais, mesmo não pagando nada por isso. Pô, o cara chegou lá e teve problema na internet. Pô, tudo bem. Eu vou te dar aí meia diária em decorrência de um problema que aconteceu, porque a ideia é que a pessoa se sinta bem no imóvel e tudo mais. Então, até as 16 horas eu cobro meia diária, depois das 16 horas eu cobro uma diária inteira, como eu falei. Então, esse é o padrão, esse é o protocolo. Como eu tenho empresa de gestão, eu preciso estabelecer esse protocolo. Ó, este é o protocolo, mas eu sempre falo para minha equipe que, a depender do cenário, a depender da situação, a gente pode flexibilizar, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma reserva de X noites, aí tem um dia aqui vago e tem uma outra reserva de 10 noites, né? Vamos supor. Aí tem um miolinho ali de uma diária. Eu posso fazer 1000 coisas com essa diária órfã, digamos assim, né? Que está aqui no meio. Eu posso dar um check-in mais tarde para esse cara que está aqui, ou eu posso dar um check-in mais cedo para esse cara que está aqui, ou eu posso vender essa diária como uma reserva adicional. Posso fazer várias coisas. Como regra, eu utilizo sempre a meu favor a questão da cortesia. Como que eu posso agradar esse hóspede dentro das condições que eu tenho e que não afetem as minhas regras, tá? Então eu costumo fazer dessa forma. Tem gente que, por exemplo, no domingo eu não posso fazer limpeza no condomínio, né? Tem alguns condomínios aqui que a gente não pode fazer limpeza aos domingos. Nesse caso, se o cara pede para sair mais tarde, eu até concedo, porque não vai atrapalhar a minha logística de operação de limpeza. Porque quando você concede um check-in mais cedo, ou um check-out mais tarde, você está deixando de ganhar aquele período. E tudo bem, se você assim quiser, ou se essas forem as suas condições, não tem problema nenhum, você pode dar como cortesia sempre que você quiser. Se você quiser que o cara chegue 6 da manhã sem pagar nada por isso, não tem problema nenhum, tá? Só dentro do Airbnb não existe um recurso que você coloca, o cara vai chegar às 6 da manhã, o cara vai sair 10 da noite, o hóspede até pode colocar os horários dele ali, só que você tem que fazer um bloqueio naquela diária ali, para que nenhuma outra reserva termine naquele dia de uma entrada antecipada ou que seja gerada ali, eventualmente, quando você trabalha com uma diária de uma noite, por exemplo. Então você tem que bloquear o calendário para que você garanta que aquela cortesia que você esteja dando para aquele hóspede realmente vá se concretizar. Por quê? Porque já aconteceu, sempre as coisas acontecem comigo, claro, porque eu tenho um volume muito grande, por isso que eu estou compartilhando aqui com você. Eu prometi que o cara poderia entrar mais cedo, não bloqueamos a data, apareceu uma reserva com a saída no dia que eu dei o check-in antecipado. E aí, obviamente, que o hóspede achou ruim, né? Porque se eu falei para ele que eu poderia, mesmo sendo uma cortesia, e eventualmente eu falei para ele, puta cara, foi mal, olha só, apareceu uma reserva tal, e eu não posso te receber mais esse horário. Isso gera uma frustração e uma quebra de expectativa naquele cliente. O que você também pode colocar como uma condicional para o seu hóspede. Por exemplo, você fala assim, olha hóspede, por enquanto não tem ninguém saindo da acomodação no dia da sua chegada. Se ninguém aparecer, se não tiver nenhum check-out, sem problemas você entrar mais cedo, não vou te cobrar nada mais por isso, etc. Então é uma forma também de abordagem que você pode utilizar para conceder essa cortesia ou não. Ou seja, tem vários caminhos possíveis para que você consiga gerar a maior conexão possível com o seu hóspede sem que você se sinta prejudicado por isso. Porque, mais uma vez, como eu falei, quando você fecha uma data ou quando você concede uma cortesia, você está deixando de ganhar uma outra reserva, eventualmente se você tem ali a possibilidade de receber uma reserva no mesmo dia que a saída de uma anterior. Então, é aquela coisa de check-in e check-out no mesmo dia. Se você tem essa possibilidade, então você está deixando de ganhar uma oportunidade de renda naquela janelinha ou naquele período que você concedeu de cortesia, tá bom? Me fala aqui nos comentários, você concede check-ins mais cedo ou check-outs mais tarde? Se sim, como você faz? Você cobra? Você não cobra? Você dá de cortesia? Você espera chegar mais perto da data para dar ou não de cortesia? O que você faz? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal e nos vemos no próximo. Até mais.